A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por este dia que o Senhor tem nos concedido, por esta oportunidade de poder nos reunir para estudar um pouco, falar um pouco a respeito das lições bíblicas, princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E desta feita nós vamos estudar a lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fazem parte do grupo EBD Views, no Facebook, no WhatsApp, também no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, quero solicitar a você que faça a sua inscrição, nós estamos colocando alguns vídeos lá. Queremos agradecer os irmãos que estão chegando, toda semana tem irmãos que que querem participar do nosso grupo, irmãos que também estão colaborando, enviando artigos, materiais para publicação. Então isso é bênção de Deus e que nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer inclusive pela vida, por mais uma semana que Ele nos deu, e isso é bênção do Senhor para nós. Meus amados, para que a gente possa ganhar tempo aqui, a nossa lição é de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo, e como você sabe, gráfico esboço, onde nós temos todo o esboço da lição. O textuário diz: ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu 2, 10 e 18. Nós vamos estudar o que é que Deus quis dizer com essa questão de pôr o coração nessas coisas, que é importante. A verdade prática diz: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Ok? E aí nós temos o objetivo da lição, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, isso é importantíssimo, palavra profética como prova cabal da manifestação de Deus, porque é a palavra de Deus diretamente para o povo, do coração de Deus, do que Ele quer dizer para nós, isto é importantíssimo. E também explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Os 3 pontos da lição são esses. O ponto 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, que vai falar desses 2 profetas, que são chamados profetas pós-exílico. Temos aqui esse outro gráfico que mostra isso. E aí nós temos o subponto: Deus levantou 2 profetas, Zorobabel, um líder político, Josué, o sumo sacerdote, o líder religioso, e nós temos aí o povo que também estava engajado nessa reconstrução. O resultado da mensagem dos profetas. E o terceiro ponto, subponto, o impulso espiritual dado pelos profetas dominou os construtores até a conclusão da construção. Segundo ponto fala o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Aí fala das manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós temos também o ponto 3, o ministério de profetas à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento e na dispensação do Novo Testamento. E temos o terceiro subitem, O terceiro subitem, na verdade são 2 subitens, tá bom, irmãos? Isso aqui faz parte ainda da lição anterior. Nós temos também esse outro gráfico. Eu gostaria de dividir essa lição da seguinte forma, para ficar bem prática para os irmãos. Primeiro ponto é aquele mapa mental que eu fiz, está aqui, fiz agora há pouco, que fala sobre os 2 profetas, Ageu e Zacarias.
E os dois outros pontos está falando do ministério profético. Então, esse primeiro ponto eu vou usar aquele mapa mental e o segundo e o terceiro ponto nós vamos usar esse gráfico aqui que está muito importante ele, tá bom, irmãos? Seria bom vocês baixarem. Eu sei que às vezes falta um pouquinho de explicação, por isso que a gente está fazendo esses vídeos, porque eu acredito que pela explicação você vai poder usar ele perfeitamente. Claro que ele não se prende apenas à questão de Ageu e Zacarias, mas ele faz uma visão panorâmica, porque também a lição faz essa visão panorâmica, ok? E aí é importante você saber sobre isso, né? A visão panorâmica do ministério profético. E aí, entrando na lição propriamente dita, falando do primeiro ponto, eu trouxe aqui uma palavra-chave para nós, que é importantíssima. A palavra reconstrução, reconstruir. E aí fizemos nesse sentido aqui, como se fosse de pedras o R, o R, o E e o C, começando de baixo para cima, para dar essa ideia de reconstrução. Então, aquilo que estava embaixo, aquilo que estava caído, vai agora se reerguer, vai agora recomeçar. E aí eu quero já trazer para você a memória, né, a nossa memória, o que aconteceu no 11 de setembro com as Torres Gêmeas do World Trade Center lá nos Estados Unidos, né, Nova York, aquelas duas torres que caíram por causa daquele atentado terrorista, e ficou tudo em escombros, e vocês conhecem a história, todos viram, né, o que aconteceu. E aí depois de todo o susto, depois de tantas mortes, eles então começam a reconstrução, que começou claramente com a remoção dos entulhos, porque não dava para se aproveitar mais nada. Ou seja, todos aqueles dois prédios, chamados de arranha-céus, né, porque eram muito grandes, eles foram abaixo, eles caíram e agora eles estão reconstruindo, digamos assim, tiraram todos os entulhos e aí começaram a reconstrução de duas outras torres, né? Eu não me lembro agora quantas torres são, mas foi de fato uma edificação muito bonita e eles refizeram. Então, eu me lembrei disso para falar também dessa lição, ou seja, desse conceito de reconstrução. Isso aqui é importante porque eu acredito que é uma imagem que fica também na nossa mente e que é bom para nós usarmos, para nós memorizarmos, para nós internalizarmos a palavra de Deus, né? Então, reconstrução, recomeço. Por que isso? Porque eles tinham começado a construir o templo, mas houve todo aquele imbróglio, toda aquela oposição do inimigo que não queria que o templo fosse reconstruído e aí por causa disso a obra foi parada, foi embargada, digamos assim, e ela começa cerca de 15 anos depois, então, por isso que é novamente essa reconstrução. Meus amados, eu queria chamar a atenção para você deste gráfico aqui, que na realidade faz alusão a Jerusalém, do templo de Neemias, ok? Sendo que essa parte aqui escura são as muralhas, essas aberturas aqui são as portas de Jerusalém, ok? Essa parte aqui é o templo, e esta parte aqui é o altar do templo, ok? Então, são basicamente essas três coisas que precisam ser reconstruídas na época, que precisaram ser reconstruídas, ok? Sendo que isso tudo começa do altar, nós já estudamos sobre isso, e vai para o templo, né? E do templo vai para a muralha, os muros, que precisava de reconstrução.
Aqui tem uma lição que é importantíssima, porque eles começam a reconstrução de dentro para fora. Olha, altar, templo, e as muralhas. Significa dizer que toda reconstrução, principalmente quando falamos de uma reconstrução espiritual, ela precisa ser de dentro do nosso interior, do nosso coração, do nosso ser interior para fora. Isso aplicando para pessoas, porque eu acredito piamente que o que Deus também queria mostrar com tudo isso era a reconstrução do povo, da nação. Mas é claro, uma nação é formada de gente, de pessoas. Por isso que nós temos aqui, olha, eu coloquei aqui esses corações para lembrar do que Deus diz: ponde o vosso coração sobre essas coisas. Coloque o coração de vocês sobre essas coisas. E isso nos faz lembrar do que está em Mateus 6:21, quando Jesus ele fala claramente: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. O comentarista Beacon ele diz que aonde o nosso coração está, o coração ele vai na direção de onde está o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro? Por isso que eu fiz essa ilustração aqui, olha, como se fosse uma espécie de baú com tesouros, né? Então, pensando nessa afirmação, nesse comentário de Beacon, que ele diz: o coração vai na direção de onde está o tesouro, que foi o que Jesus falou e que o comentarista diz nesse sentido. Então, o que nós precisamos entender é o que é o nosso tesouro. O nosso tesouro são bens materiais, o nosso tesouro são riquezas, o nosso tesouro são coisas palpáveis, coisas perecíveis, porque até a riqueza também é perecível. Ou o nosso tesouro são riquezas espirituais, que são maiores, melhores, duradouras, eternas. Jesus falou sobre isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Elas vêm a reboque, elas vêm nos acompanhando, porque o que é mais importante para Deus é a reconstrução do nosso homem interior, do nosso ser interior. E isso está relacionado diretamente com o coração. Coração como símbolo do homem interior. Então, quando Deus disse assim, olha, coloquem o coração de vocês nessas coisas. Deus fala isso através do profeta Ageu várias vezes, né? Repetidas vezes, pelo menos que eu contei 2 vezes ou 3 vezes. Coloquem. Inclusive quando ele diz assim, ó, ponde, pois, vos rogo, quer dizer, Deus está pedindo ao povo, de maneira assim bem enfática, que ele colocasse o coração, que eles colocassem o coração deles nisto. No quê? Na construção do templo. Porque significa, espiritualmente, para nós, a reconstrução da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com o nosso Deus. Isso é importantíssimo, porque às vezes nós estamos procurando tantas coisas, não é? Mas que são coisas externas, passageiras, e que eu não estou dizendo que nós não precisamos. Nós, muitas vezes, precisamos reconstruir o nosso lar, nossa casa física. Quando chegamos aqui, nessa casa aqui onde moramos, esta casa era uma casa, eu até me senti como Neemias, quando ele chega em Jerusalém, de certa forma, olhando para a casa só entulhos. Quem vê as fotos, nós registramos isso com fotos para mostrar como estava a situação aqui. E aí, depois Deus nos deu condições, nos deu força, nos deu ânimo,
né? Mas quem olhava, até mesmo tinha parentes que diziam, olha, isso vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, vai dar muito trabalho, vai dar muitos gastos. Mas Deus tinha colocado no nosso coração essa visão de que era aqui o lugar que era para a gente morar, né? E aí, eu acredito, irmãos, isso é muito importante. Quando Deus coloca uma visão no teu coração, e eu estou falando, escute bem, não estou falando de visão, visagem, como dizemos aqui no Pará, de fantasma, de fantasia, não é isso. Estou falando de uma visão concreta, de algo real. Real que você nem precisa ter um sonho, ter uma revelação. Às vezes Deus faz isso. Mas Ele coloca, eu acho isso ainda mais importante, quando Ele coloca esta visão dentro do nosso coração. E aí você tem esta noção de que você, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo empecilhos, mesmo tendo objeções, mas se foi Deus que colocou a visão no teu coração, segue em frente. As oposições, os problemas, as dificuldades, você vai enfrentar. Mas sabe de uma coisa? Se é Deus que colocou, não tem nada, meu amigo. Não tem nada que impeça que você alcance a vitória. Tão somente se isso for colocado no teu coração, como foi colocado no meu, quando nós adquirimos esta casa, no estado em que ela estava. Deus colocou no meu coração que era este lugar, mesmo cheio de entulhos, mesmo na situação em que estava. Mas a visão foi minha, não foi de nenhum parente. Então Ele deu para mim, e por mais que alguém viesse dizer, olha, não vai dar certo, e eu não estou dizendo aqui que eles agiram como inimigos, não é isso. Mas outras pessoas já falaram de maneira mais enfática e a gente entende que é realmente aquelas oposições. Mas se Deus deu a visão, meu irmão, você segue em frente. É isso que nós precisamos. Colocar o nosso coração naquilo que Deus determinou que a gente colocasse. O povo de Israel, principalmente os líderes, precisavam entender que eles tinham que colocar o coração deles na reconstrução do templo. E isso é interessante, porque nós já falamos sobre isso na lição passada. O templo como representatividade da presença real de Deus no meio do seu povo. Está lá em Êxodo, nós mostramos a referência. Construa um tabernáculo para mim, para que eu possa morar no meio do povo. Inclusive fizemos o link com a Nova Jerusalém, que é o grande tabernáculo de Deus. João vê isso, eis aí a cidade santa, a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus entre o povo. E aí Deus desejava isso para morar no meio do povo, que é o que vai acontecer no futuro. Por isto que a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque todas elas foram destruídas. Mas esta cidade que desce dos céus, ataviada como a noiva para o seu esposo, ela nunca será destruída. Então, meus irmãos, a importância do templo para os judeus e para os cristãos nesse sentido, porque tem o sentido espiritual, ela é, grande. Então, Deus queria que eles colocassem o coração deles na construção deste templo. E nós sabemos que reconstruir não é fácil. Eu sei disso. Eu estou falando pela minha experiência que tive aqui na reconstrução desta casa. Mas aplicando isso para o lado espiritual também não é fácil. Há pessoas que suas vidas espirituais estão destruídas.
Quem sabe a comunhão com Deus está destruída, a comunhão no lar, a família está destruída, né? O ministério na igreja pode também estar destruído. Mas esta lição, esta palavra de Deus diz para nós que hoje é tempo de reconstrução. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil, por isso que muita gente não quer, porque acostumou com esta zona de conforto. E Deus nos chama para fora desta zona de conforto. Para a gente, como tem o texto que eu coloquei lá no grupo, né? Entrar no barro e pisar a massa. Precisamos disso. Entrar no barro e pisar a massa. Como dizemos, arregaçar as mangas e ir para a batalha, para a luta, para a peleja. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Tá bom, irmãos? Então, a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, Ageu e Zacarias, que vai mostrando todas essas partes da própria lição. E aí eu trouxe isso daqui para ficar mais fácil para nós entendermos. Então, irmãos, a palavra-chave é reconstruir. E aí, na parte aqui de interação com o professor, ele diz aqui, parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. O povo estava sem fé, sem coragem e sem esperança. Ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo, exortando o povo a concluir a casa de Deus. E depois de 18 anos aproximadamente, a reconstrução do templo foi concluída. Aí me chama a atenção porque enquanto Deus diz, através do profeta, ponham o vosso coração nessas coisas. Ou seja, coloquem, a dedicação de vocês deve ser total. A dedicação para a construção do templo deve vir do interior. E aí é interessante que o nosso comentarista diz que o povo estava sem coragem, sem fé e sem esperança. Como colocar o coração em algo, que foi a minha pergunta aqui do meu questionamento, né? A minha lição ela é toda escrita porque eu faço as minhas ponderações aqui mesmo. Como colocar o coração em algo quando não há fé, coragem e esperança? Porque estamos dizendo desde o início que isso é aquela famosa sinergia, digamos assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus sempre fará a parte dele, que aliás é a parte que nem eu nem você podemos fazer. Nós não temos força e nem poder em nós mesmos para mandar que o morto ressuscite. Mas Deus tem todo esse poder. E aí, sabe o que ele faz? Tirem a pedra. Porque essa parte de tirar a pedra vocês podem fazer. É da competência de vocês fazer. Vocês não têm poder para mandar um morto de 4 dias ressurgir, ressuscitar, como foi o caso de Lázaro. Mas Deus tem esse poder. Só que a parte que nos cabe, precisamos fazer. Então, Deus tem todo o poder para colocar fé, coragem e esperança. Mas deve haver uma atitude interior, que é isso que faltou na primeira investida, inclusive. Zorobabel, nós estudamos aqui, que ele foi, de certa forma, inativo em relação àquelas oposições. Porque quando os inimigos tramaram todas aquelas coisas lá, nós estudamos num ponto que dizia lá que eles deveriam buscar a Deus. Ora, eles não tinham certeza de que foi Deus que mandou a reconstrução? Não foi Deus que mandou reconstruir?
Aí veio os opositores, o que eles tinham que fazer? Buscar a presença de Deus para que Deus desse direcionamento. E por causa disso, por eles não terem feito isso, a obra foi embargada e demorou mais 15 anos para que ela recomeçasse novamente. Só que agora não era mais tempo de voltar atrás, não era mais tempo de aceitar as oposições do inimigo de maneira, de maneira passiva, digamos assim. Não. Por este motivo, Deus vai e levanta estes profetas. Coloquei aqui, irmãos, para ficar de maneira bem didática para nós. Preste atenção, nós estamos estudando sobre isto, né? Esse gráfico aqui, eu deveria ter feito ele há mais tempo, mas a gente vai estudando a lição e Deus vai nos dando orientação para ficar mais claro, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra a sequência do que deveria ser feito. Então, era para ser feito o altar? Sim, porque o altar é lugar de comunhão com Deus, de consagração. Então, nós estudamos sobre isso. Era para ser reconstruído o templo? Sim, porque é lugar da habitação de Deus. E mostramos aqui que Deus quer habitar no meio do seu povo. Mas também deveria ser reconstruído os muros, porque está falando de proteção. Então, só que nós não vamos falar dos muros agora, porque isso aí é posteriormente. É a próxima lição, provavelmente a próxima lição já está falando sobre isso. Mas só para vocês entenderem que é uma sequência de eventos que precisava ser feito. Nesse momento, nós estamos falando da reconstrução do templo. E aí, como houve esse embargo, essa parada na reconstrução, né? Agora precisava voltar novamente para reconstruir, só que aí Deus faz de maneira diferente. O que é que ele faz? Ele levanta esses homens. Então nós temos aqui esta sequência. Enquanto o Jesuá e o Esdra trabalhavam na esfera religiosa, olha, colocamos aqui, como sacerdote, como escriba, né? Eles trabalhavam nessa parte religiosa, né? Nós temos aqui, então, os profetas Ageu e Zacarias, já trabalhando nessa parte profética. Deus levanta esses dois homens aqui para dar encorajamento a eles, para que eles pudessem continuar, para que o povo pudesse continuar. É interessante, irmãos, isso, e eu já estou falando aqui, né, do ponto 1, quando fala Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, né? Deus levanta esses homens aqui para que a obra dele tivesse continuidade. E aí me chama a atenção porque tem um verso na Bíblia que diz que não havendo profecia o povo se corrompe. Essa profecia está falando exatamente da proclamação da profecia, do que Deus quer para o povo, para que o povo possa fazer. Então, você tem aqui dois líderes, que são esses, Zorobabel, né, e Neemias, posteriormente Neemias. Mas precisou da ação desses profetas para que a obra avançasse. O que é que isto diz para nós de maneira prática? Que a palavra profética precisa ser falada, precisa ser ensinada, precisa ser proclamada, que aliás é isso que eu acredito que esse texto que eu citei fala. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não quer dizer que você precisa estar profetizando sobre qualquer coisa, como muitas pessoas fazem em relação ao dom da profecia. Amados, vamos entender isso. O dom da profecia não é uma coisa que você deve usar como uma bola de cristal para tentar adivinhar as coisas, não é isso. Eu estava assistindo alguns vídeos de irmãos falando sobre isso, mas infelizmente é assim que acontece, não é? Há profetas que profetizam usando o Facebook. Antes vão para aquela igreja e pesquisam sobre os membros, aí fica sabendo da vida das pessoas para
tentar, não é, lançar profecias que quando cite o nome da pessoa, a pessoa saiba realmente que ele é um profeta de Deus, mas é tudo farsa. Quando a palavra de Deus diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, porque também devemos entender que toda a profecia bíblica já está dentro do cânon. Vocês sabem o que é isso, os professores sabem o que é isso, já está tudo profetizado. Não haverá profecias em cima do que já está profetizado. Principalmente se essas profecias destonam com o que Deus já falou. Então, o que quer dizer o texto, o versículo bíblico? Não havendo proclamação da profecia, o povo se corrompe. E se corrompe mesmo. Até os dias de hoje é dessa forma. Jesus tinha o ofício de rei, sacerdote e profeta. Quando você vê o que ele fala em Mateus 24, são profecias acerca do fim. Agora, para quem é líder, para quem é professor, você sabe muito bem disso. Você precisa proclamar as profecias de Jesus. Elas já estão escritas. E o que é que eu e você, como professor, como ministro, como pregador da palavra, devemos fazer? Proclamar esta profecia, anunciar esta profecia, ensinar estas profecias, dizer para o povo, no caso de Mateus 24, que Jesus vem, que tudo isso que está acontecendo são sinais da vinda de Cristo, pandemias, tudo isso que está acontecendo são sinais da vinda de Jesus, porque já está profetizado. E quando não se proclama estas verdades, o povo se corrompe. Há pesquisas que mostram aí nos Estados Unidos que tem muitos crentes que não acreditam mais na vinda de Jesus. Por que não acreditam? Porque não é pregado sobre isso. Porque não é ensinado sobre isso. Porque não é proclamado a profecia bíblica. Então veja a importância desses profetas. Ok, irmãos? Então, a Bíblia mostra que eles tiveram um papel importantíssimo, inclusive em enfatizar essas duas lideranças. No texto aqui que nós temos de Zacarias, Zacarias tem várias visões, né? Essa aqui, se eu não me engano, é a quinta visão, quando ele vê a menorá ou candelabro com sete, né, os sete lâmpadas, né? 7 lâmpadas. E você tem aqui Zorobabel e Josué, que na verdade são as duas oliveiras. O que é que está dizendo? Essas duas oliveiras são os ungidos do Senhor, que são levantados, que foram levantados para a reconstrução do templo. O que é que Deus está dizendo através de Zacarias? Sim, eles são meus ungidos. E isso é importante que se diga, meus irmãos. Por que é importante? Porque mesmo Deus levantando, ainda há aquelas pessoas que desacreditam. Como assim? Você se lembra de Moisés? Será que depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus usou Moisés poderosamente? E a lição vai falar sobre isso, eu não vou me deter, mas já estou adiantando. Moisés foi muito usado como profeta de Deus com aquelas manifestações espirituais, está aqui no tópico 2. Mas o que foi que aconteceu depois ainda de tudo aquilo? Até os seus irmãos duvidaram. Será que Deus só usa Moisés mesmo? Então, é preciso que haja essa confirmação de quando Deus envia, de quando Deus levanta pessoas. Porque, desculpa aqui a minha crítica, há muitas indicações aí, né, de pessoas que são levadas ao pastorado e tudo, mas são indicações humanas. Não tiveram o aval divino. Por este motivo que eu coloquei aqui uma coisa importante, quando ele diz, quando ele fala desses líderes que vieram, desses profetas que vieram,
Olha, não vieram atendendo o convite de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Coisa maravilhosa, viu, irmão? Coisa maravilhosa. Eu coloquei aqui, olha, às vezes é convite, mas às vezes é convocação. E convocação divina. É Deus quem está convocando. Não foi, portanto, consagração humana, mas foi convocação divina. Ah, isso é muito maravilhoso. Porque muitas vezes alguém pode até não ser convocado, indicado, humanamente falando, mas existe um aval divino. Aleluia! E você continua com isto. Não se importe se não for chamado. Não se importe com isso. Mas se você tiver a certeza que foi chamado por Deus, continua fazendo a obra, irmão. Isso é maravilhoso. Esses profetas aqui não foram indicados por ninguém. Eles foram chamados, convocados, comissionados pelo próprio Senhor. Assim como tem muitos obreiros também da obra de Deus, que estão fazendo a obra de Deus aí no anonimato, não estão aparecendo, mas estão fazendo a obra de Deus, porque foram convocados pelo Senhor. E eu não estou falando de rebeldia, tá ok, irmãos? Para vocês entenderem isso. Porque eu entendo que há pessoas que às vezes colocam sobre si mesmo como se eles estivessem sendo chamados por Deus para fazer uma obra. E muitas vezes Deus não chamou, foi Ele quem enviou a si mesmo. Este é um caso que não se encaixa no que estamos falando, mas estamos falando de convocação realmente divina. Mesmo assim, esta pessoa é obediente aos seus pastores, não é rebelde aos seus pastores, mas tem consciência de que foi Deus que chamou e aí continua fazendo a obra do Senhor. Ok? Então, meus amados, Jesua ou Jesuá de Esdras era essa esfera religiosa responsável por esse encorajamento. Eu estou incluindo tudo isso aqui, embora eu sei que há um espaço de tempo, tá bom, irmãos, entre um e outro. E Zacarias e Ageu como essa esfera profética. E nós temos aqui Zorobabel e posteriormente Neemias como essa esfera política, como líderes políticos. Você vê que isso aqui é importantíssimo, né? Estarem todas essas esferas juntas. E às vezes a gente tem uma certa ojeriza a questão política por causa dos maus exemplos, mas nós temos homens de Deus na Bíblia que eram sim políticos e eram homens de Deus. Ok, irmãos? Então, amados, e aqui na lição ele fala de Josué como sumo sacerdote. Nós tivemos um outro gráfico que eu fiz mostrando aquela visão, né, de Josué, aonde ele está lá como sumo sacerdote e ele está com as vestes sujas. Falamos sobre isso, mostramos que necessariamente não estava falando dele em si, como alguém que estivesse em pecado, mas como ele estava representando a nação de Israel, então estava mostrando que a nação estava sim em pecado e que precisava de conserto, que é o que nós estamos batendo nesta tecla. E este que vos fala aqui também tem muito essa preocupação comigo mesmo. Às vezes nós estamos mais preocupados com as exterioridades, com o que os outros vão pensar sobre mim, mas não estamos preocupados com o que Deus pensa sobre mim, sobre o que eu sou no íntimo. Este é um problema, porque eu chamo isso de automascaramento. Eu estou mascarando a mim mesmo para não encarar os meus próprios pecados, não é? Mas Jesus, ele veio para resolver esse problema do homem de dentro para fora, tá bom? Foi isso que ele fez.
quando ele disse para o paralítico, olha, perdoados estão os teus pecados. A parte exterior era a cura do paralítico, para que ele pudesse andar. Mas Jesus vai no âmago da questão, ele vai no interior, dizendo para ele, ó, teus pecados estão perdoados. Eu quero resolver a questão interior. As outras questões podem ser resolvidas a posteriori, mas primordialmente o interior. É assim que Deus quer agir conosco. Porque Ele nos conhece, meus amados. Tá bom? Então Ele nos conhece. O povo recebeu a mensagem de Deus. O profeta mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha diante da casa do Senhor, que foi o que Ageu profetizou em relação ao povo. Então vocês juntam tudo e colocam num saquetel furado, ou seja, é como se a poupança, o banco onde vocês colocam, não fosse confiável, porque ele come tudo, né? Existe alguma coisa ali que devora todas as finanças de vocês. E por que isso? Porque eles não davam prioridade ao templo de Deus. Ao templo de Deus. Meus amados, tem alguma equivalência conosco hoje? Sim. Sim. Porque eu devo trabalhar para não ser pesado a ninguém. Todos nós sabemos disso. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu pão diário, para não ser pesado a ninguém. Mas eu preciso entender que isto não deve ser prioridade ao ponto de eu colocar nisto o meu tesouro. Porque se eu coloco nisto, nas minhas necessidades, o meu tesouro, também o meu coração estará aqui, neste tesouro. É diferente quando eu transfiro este tesouro para Deus. Em vez do banco material, digamos assim, eu coloco no banco espiritual, no banco celestial, que eu acredito que é isto que tem a ver com o que Paulo fala sobre ter um depósito com Deus. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós transferimos para lá e lá estará o nosso tesouro. Que coisa maravilhosa, não é? Então o povo fazia esse tipo de coisa, tinha relaxado em relação ao templo de Deus. Tá bom, irmãos? Todos nós sabemos que o templo de Deus somos nós, é a nossa vida. E aí a nossa vida precisa estar reconstruída. O resultado da mensagem dos profetas foi exatamente esse encorajamento que eles deram para que o povo reconstruísse, porque as oposições vieram, essas oposições vieram, mas eles tiveram ânimo, irmãos, para continuar. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, para a gente partir já para o final da nossa reflexão. Eu disse para os irmãos que esse ponto aqui, o ponto 2 e 3, eu ia resumir nesse gráfico, porque ele tem a ver, né? O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E aí eu coloquei aqui uma coisa que eu sempre tenho dito para os irmãos, para a gente saber fazer a leitura desses gráficos, né, irmãos? Eu até quero ver se eu aperfeiçoo isso colocando uma numeração, não só as setas, mas uma numeração, porque aí você vai seguir uma sequência. Então a sequência desse gráfico é essa, olha, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí você vem para cá, e depois você pode vir para cá também, ou pode iniciar por aqui. Porque o que era o profeta? Palavra profeta, né? Aqui no hebraico, porta-voz, ou seja, aquele que declara a profecia, aquele que recebe a profecia. É a mesma coisa dessa outra palavra que
só que tem o sentido de vidente. Enquanto aqui, olha, você tem até aqui um símbolozinho, né, de um megafone. Ou seja, o profeta é aquele que brada a palavra. É aquele que transmite a palavra. Você tem aqui o vidente, não nesse sentido, como muitos atribuem aí, tá? Mas no sentido daquele que visualiza. Porque também algumas profecias são apenas orais, mas outras profecias, elas são também visuais. Então, teve muitos profetas que tiveram visões, ok? Das profecias, dos eventos futuros. Vários profetas tiveram essas visões relacionadas a Israel e relacionadas ao destino do mundo também. Daniel teve muito dessas profecias, ok? Isaías também teve muito dessas profecias. E essa outra palavra, o Malak, né, que quer dizer o mensageiro, tem mais ou menos essa mesma ideia do profeta como porta-voz, como aquele que declara a mensagem da profecia. Então é importante nós entendermos isso daqui, tá bom, irmãos? E aí nós temos a primeira profecia na era pré-mosaica, que é o proto-evangelho. Já falamos sobre isso aqui em lições anteriores, né? Quando Deus fala aqui sobre o descendente da mulher e a descendência da serpente, está falando de Cristo, porque aí a seta já aponta para cá, justamente porque está falando de Jesus como a chave da profecia bíblica, já que a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então isso está falando da cristocentricidade profética bíblica. Ou seja, irmãos, toda profecia, ela também vai em direção a Jesus. O próprio texto de Zacarias fala sobre isso. Quando está falando lá do renovo, está falando de Cristo, né? Do renovo. Isaías fala alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, a profecia na era pré-mosaica, proto-evangelho. E aí nós temos Moisés aqui como esse legislador, né, que vem trazer também algumas coisas relacionadas à profecia. Tanto é que ele mostra em eventos pregressos a ele mesmo o que aconteceu, como no caso de Noé, como pregoeiro da justiça, e aí isso aí vai se refletir também. Jesus toma isso como exemplo. A vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé, quando os homens comiam, casavam e se davam em casamento, que é uma coisa que nós falamos sobre isso aqui. Aquele texto de guardar o tesouro é nesse sentido, não é? De se preocupar apenas com as coisas materiais, que é o que Jesus falou. Aquela era noética, a era de Noé, era assim, o pessoal só pensava nessas coisas, tá bom? Sendo que a arca preconizava a salvação em Cristo. Em que sentido? Porque só os que entraram na arca foi que foram salvos do dilúvio. Então, preconizava a salvação em Cristo. Novamente, a profecia apontando para Jesus. E aí, olha que coisa interessante, amados. Depois disso, nós temos aqui a era pós-mosaica, né? Depois de Moisés. Claro que entre Moisés e os profetas, nós tivemos os juízes, tá? Mas passando a questão dos juízes, porque também eles não tiveram relevância profética. Mas aí nós temos aqui Samuel, na era pós-mosaica, que é onde entra a parte da teocracia dos reis, né? E aqui nós temos também a escola de profetas, né? Que eles construíram para uma espécie de seminário para os profetas, digamos assim. Nós temos um texto de 2 Samuel 23:3, que ele fala daquele justo que vai dominar. Também muitos estudiosos tomam essa profecia para se referir à pessoa de Jesus. Ok, irmãos? Aí nós entramos aqui na era que os estudiosos chamam de profetismo, tá bom? É exatamente os profetas agindo nesse período da teocracia, quando Deus, diretamente através dos reis,
governava, ou pelo menos era para ser assim, já que houveram reis que foram completamente ímpios, não queriam saber de Deus, mas ainda assim os profetas estavam lá proclamando a verdade, enfrentando esses reis ímpios, né? Aí nós temos aqui os profetas no Reino Unido, no período da monarquia, tá? E nós temos os profetas no período do reino dividido, quando eles combateram gravemente a questão da idolatria, que foi o que eu falei para os irmãos aqui, que aliás foi por este motivo, incentivado pelos reis, que essa idolatria imperou em Israel. E por causa disso, então, o povo foi levado cativo, ok? Dentro desse período do profetismo, nós temos aqui os profetas pré-exílio. Então, os profetas que falavam antes do exílio, antes do cativeiro, né? Então você tem Obadias, Amós, Osés, Joel, Naum, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jonas, Isaías e Jeremias. São profetas pré-exílio, né? Aliás, quando estudamos na escola dominical sobre Jeremias, foi algo angustiante da gente ver, né, o profeta bradando, falando contra toda a idolatria que estava acontecendo, os sacerdotes se corrompendo, os reis se corrompendo, e ele dizendo que a nação estava vindo aí, que era justamente Babilônia, mas não teve jeito, e aí Israel foi tomada, saqueada por Babilônia. No exílio nós temos Ezequiel e Daniel, os profetas, chamados profetas do exílio, né? Vocês sabem, lembram disso, Daniel lá em Babilônia, também como um político, teve uma boa representatividade, continuou sendo um homem de Deus, um homem piedoso, um profeta do Senhor, profetizou muitas coisas relacionadas inclusive aos reinos, né? Nós temos aí um gráfico que eu fiz sobre aquela visão de Daniel, da estátua, inclusive mostrando Babilônia, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e posteriormente o Império Romano. Tá? Tudo isso aqui em Daniel, profeta do exílio. E os profetas pós-exílio são justamente esses dois que a lição está estudando, né? Um detalhe, irmãos, eu falei para vocês que tudo isso aponta para Cristo, né? A maioria, se não todos esses profetas aqui, talvez, com exceção de Jonas, né? Eu não lembro aqui de todos, mas muitos desses profetas aqui profetizaram a respeito de Jesus. E aí você tem Isaías como o profeta chamado profeta messiânico, né? Que foi o que mais profetizou a respeito de Jesus, embora outros também tenham profecias interessantes a respeito de Cristo, tá? Ezequiel também, Daniel nós temos aqui Jesus representado lá por aquela pedra que justamente destrói a estátua, ela vem, bate nos pés da estátua que representa os reinos do mundo, e aquela estátua é destruída, e ali de repente aquela estátua se transforma aquela pedra, se transforma numa grande montanha representando Cristo, e a profecia que diz a respeito dele quando fala que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória do Senhor há de encher toda a terra, porque todos conhecerão quem é o Senhor Jesus Cristo. Profecia. E aí nós temos os profetas pós-exílicos, e são esses que eu falei para vocês, Ageu, Zacarias e também Malaquias. Todos eles, amados, apontando para Jesus, que no Apocalipse ele é tido como o testemunho, né, relacionado a Cristo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque todas essas profecias, todos esses profetas, eles apontavam para uma só pessoa, Jesus.
Por isso que no Apocalipse ele é o espírito da profecia. Tá bom, meus amados? Então, tudo isso para mostrar esses dois pontos aqui, o ponto 2 e o ponto 3. Esse gráfico, certamente, ele vai dar ele vai ser um suporte, um subsídio a mais nesses pontos aqui que vocês, com certeza, podem trabalhar melhor na lição. Lembrando sobre o ministério profético no Novo Testamento, que todos vocês sabem, não temos mais esses profetas nesses moldes aqui, mas o dom da profecia continua agindo nos nossos dias, né? Deus continua falando, nós não somos cessacionistas, nós não somos daqueles que acreditam que os dons passaram, porque não passaram. Aliás, a Bíblia fala claramente sobre isso, fala inclusive sobre aquele que fala em outra língua, não fala a homens, porque ninguém o entende, mas com Deus fala em mistérios. Então isso está muito claro. Gosto muito também de uma palavra de Pedro no sermão profético, quando ele fala a respeito do Espírito Santo, ele diz que esta promessa é para vocês, para os filhos de vocês, para os que estão longe e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É o que eu sempre digo, os cessacionistas precisam provar para nós que Deus parou de chamar, que Deus parou de salvar. Porque quando Deus parar de salvar, aí sim, provavelmente, não haverá mais esse dom de profecia, porque não vai ter para quem profetizar. Porém, por enquanto, o dom de profecia, os dons espirituais continuam agindo nos nossos dias, em nome de Jesus. E eu quero, então, encerrar esse estudo, agradecendo os irmãos que de alguma forma participaram, estão ouvindo aí. Peço a você que continue orando por esse projeto, apresente ao Senhor, né? Apresente inclusive para que Deus possa nos dar mais ferramentas para nós melhorarmos e assim poder ajudar os professores na melhor compreensão da palavra de Deus, colaborando como muitos têm aí feito também, né? Temos muitos outros subsídios, muitos grupos que estão fazendo também esse trabalho. Então, nós queremos agradecer a vocês estarem participando, compartilhe essa live, esse estudo, para que outros também tenham essa oportunidade de aprender dessa forma didática e também quero incentivá-los a tomar posse desses gráficos, tá bom, irmãos? Eles estão lá, são gratuitos, não cobramos nada, né? Que há pessoas que perguntam, acham importante o trabalho e perguntam se nós cobramos por alguma coisa. Não é cobrado nada, a não ser que você sinta no seu coração de fazer isso, mas nós não pedimos nada. Pedimos apenas que haja esse interesse em estudar a palavra e também em compartilhar para que outros tenham também esse mesmo entendimento. Então, meus amados, que Deus os abençoe, que Deus nos dê uma semana de vitória e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Amém.